Amado Imortal, Volume 3. Inimigo Sombrio, de Kate Tiernan. Leitura por Devaneios Sussurrantes Audiolivros. Capítulo 11. Você... o quê? Os olhos de River estavam arregalados de surpresa. Eu me sentei à mesa de jantar. A refeição estava quase terminando, pois acabei demorando na cidade. Rachel me passou o pão e Asher serviu um pouco de sopa em um prato fundo. Comprei aquelas lojas abandonadas na Main Street. Repeti, enquanto tomava um pouco de chá. Meu nariz ainda estava gelado e a caneca quente proporcionava uma sensação gostosa nos meus dedos frios. O que você quer dizer com comprou? Perguntou Bryn. Quero dizer que liguei para o corredor e comprei as lojas. Expliquei, molhando o pão na sopa de frango com bolinhas de matzá. Ah, meu Deus, estava tão gostoso. Quente, com gosto de frango. Delícia. Não dá para conseguir uma hipoteca tão rápido. Os olhos de Otávio estavam, adivinhem só, desconfiados, por causa de meus perigosos métodos de comprar propriedades. Não preciso de hipoteca. Fiz um cheque. Tenho muito dinheiro. Lancei um olhar significativo para Daniel, como se dissesse, pode ficar com os seus 100 milhões de dólares. Muito dinheiro? Otávio se prendeu a essa informação. E onde conseguiu esse dinheiro? Até eu levei um susto quando Amy jogou um pedaço de pão em Ot. Não me entenda mal, eu estava adorando o quanto ela estava sendo durona com ele, mas era o mesmo que jogar pedras em uma mina terrestre. Mais cedo ou mais tarde, haveria uma explosão. O rosto de Ot ficou roxo e ele abriu a boca, mas River suspirou. Por favor, Otávio. Cortei meu bolinho de matzá com a colher. Foi a coisa mais estranha do mundo. Um cara aí chamado mestre transferiu milhões para minha conta. Parei de cortar e ergui o olhar. Espere, isso é ruim? O que você está planejando fazer com as lojas? Perguntou Charles, antes que Otávio pudesse me responder. Confesso que estava pensando mais em algo do tipo pintura em aquarela. Disse River. Aquarela. Porque sou ótima em ficar parada, certo? Eu estava pensando em investir dinheiro nas lojas até deixá-las bonitas e abrir um muito necessário empório aconchegante de café. Falei e me servi de mais chá da jarra aquecida. Vão sobrar 3 estabelecimentos. Não consigo deixar de reparar, e não me entenda mal, sei que você ama isto aqui, mas West Loving precisa desesperadamente de uma loja de calçados da moda. E cadê a lojinha de artesanato com aulas de tricô e fofoca nas noites de terça? Mais uma vez, uma clara necessidade. Inspirei mais do aroma da sopa e peguei outro pedaço de pão. Toda aquela negociação de imóveis tinha me deixado faminta. E uma boa loja de consignação, ou, talvez, uma sorveteria não seria uma ideia. Inclinei a cabeça e fiz uma expressão sonhadora. Esse é meu maior projeto, salvar West Loving. Como eu mesma estou sendo salva. Rain engoliu alguma coisa pelo caminho errado e tossiu. Lancei um olhar para River. Ainda estou sendo salva, não é? Ainda estamos fazendo a velha tentativa das bandeirantes, disse ela, com ironia. Acho que parece super divertido, disse Bryn. E é claro que você faria qualquer coisa para se livrar de pintar o celeiro. Ela sorriu para mim e eu dei de ombros, alegre. Gostaria de ressaltar que o que pretendo fazer não é nem um pouco do mal. Falei para os irmãos, com uma sinceridade doentia. Quero criar algo, gerar empregos para a população, ajudar a economia da cidade. Pisquei com expressão inocente. Otávio parecia ter engolido um sapo, mas não precisou da manobra de Heimlich dessa vez, o que foi bom. O rosto de Daniel era uma máscara de irritação. Provavelmente por descobrir que eu não precisava do dinheiro dele. Os olhos cansados e cínicos de Joshua me observavam com contínua especulação. É uma boa ideia, disse Anne. Eu queria mesmo que alguém fizesse alguma coisa com aquelas lojas. River,
Lembra que sempre íamos ao Schwalbox comer o especial do almoço? E a loja de conserto de relógios ficava bem ao lado. Quem é que vivia quebrando todos os relógios? River pensou. Ted. Ah, é, Ted. O homem com o pulso amaldiçoado. Anne balançou a cabeça. De qualquer forma, Nastásia, é um projeto muito ambicioso. Parabéns. Obrigada. Tem sobremesa? Torta de pera, disse Asher. E depois você, Rain e Annie estão na equipe de limpeza. Um dia, gafanhoto, um dia, você também pode vivenciar a frustração ardente e latejante e a excitação que surgem ao lavar a louça junto àquele por quem está apaixonado. Talvez seja a água quente cheia de sabão e bolhas ou gestos úmidos. Tudo bem, até eu estou ficando enjoada com isso. O que quero dizer é que Rain com espuma até os cotovelos lavando louça era muito excitante. É claro que Rain andando por aí coberto de gosma também era muito excitante. Anne escapou da limpeza ao se oferecer para fazer biscoitos. Era verdade que eram biscoitos saudáveis feitos com tofu, gergelim e farinha integral, mas ainda eram bons o bastante como suborno. Quanto mais magia eu faço, mais vontade tenho de comer doces, disse Anne, raspando a massa da colher com o dedo. Reparei isso há uns 100 anos. Por que será? Li sobre isso em um livro de fantasia. Falei, enquanto secava um prato. Eu tinha mencionado casualmente a eficiência de uma máquina de lavar louça várias vezes para River, que fingiu não me ouvir em cada uma delas. Eles ficavam comendo bolinhos e mel. Nunca reparei, disse Rain, e Anne e eu fizemos caretas uma para a outra pelas costas dele. Anne colocou um tabuleiro de biscoitos no forno e começou a encher outro. As janelas da cozinha ainda estavam cobertas com tábuas, e filetes de ar do fim de inverno entravam pelas frestas. Mas com o forno aceso e todo aquele trabalho braçal que eu estava fazendo, a cozinha parecia quente e aconchegante. Este lugar, River's Edge, parecia quente e caloroso para mim. Tudo bem, exceto pelos 3 italianos velhos resmungando mal-humorados na sala de jantar. Parei de secar por um segundo quando me dei conta do quanto sentia estar em casa. Uma casa de verdade. Minha casa. Será que eu ainda estaria aqui dali a 3 anos? Será que ficaria tempo bastante para ver o que aconteceria com minhas lojas? Comprá-las foi assumir um compromisso. Não que eu não tivesse largado mil compromissos no meio, grandes ou pequenos, em todos os lugares possíveis, durante centenas de anos. Mas o tempo ainda revelaria se eu também largaria aquele pela metade. Seria interessante se isso não acontecesse. E então, falei para Rain. Você está a fim de me ajudar com as lojas? Ele estava tenso e distante, ou, devo dizer, mais tenso e mais distante desde que Joshua tinha chegado. Durante o jantar, ele não disse palavra, e, mesmo ali naquele país das maravilhas ensaboado, não estava se entregando a toda a domesticidade confortadora da cena. Por quê? A voz de Rain estava, sim, tensa e distante. Você quer que eu seja um criador em vez de um destruidor, é isso? Anne e eu trocamos um olhar rápido, e ela ergueu as sobrancelhas. Revirei os olhos e peguei um prato da mão dele. Sim, porque me ajudar com as lojas vai compensar todo o resto que você já fez. A louça se juntou aos amigos na mesa, e bati no braço de Rain com o pano de prato. O que há de errado com você? Com aquele seu jeito doce, ele não me respondeu. Só passou a lavar pratos e copos com mais força do que era necessário. Suspirei profundamente e dirigi minha conversa a Anne. Nossa, ele era arrebatador. Fiquei de pé na porta do meu quarto ouvindo com atenção. Eu a deixara só um pouquinho entreaberta e, até o momento, já ouvira Lawrence, depois Rachel e Amy, Solis e Charles subirem a escada e passarem por ali. Por fim, ouvi, ou melhor, quase não ouvi, os mais leves dos passos. Preparei-me para colocar meu plano em ação e rezei para que fosse Rain, porque suponho que Joshua fosse fazer exatamente o mesmo ruído.
Fechei os olhos e prendi a respiração apenas por alguns instantes enquanto apurava os sentidos. Sim, era Rain e Tufá. Cada pessoa, e aparentemente cada cachorro, tinha um padrão único de energia e, quando me concentrava, eu conseguia senti-lo. Quando eles estavam passando pela minha porta, eu a abri, corri e agarrei o braço de Rain. É claro que ele reagiu instintivamente e logo agarrou meu pulso para me obrigar a soltá-lo, enquanto eu tentava puxá-lo para dentro do quarto. Dufá latiu e pulou ao redor dos meus pés ao cambalearmos desajeitados pela entrada no meu quarto. Chutei a porta para fechá-la. — O que você está fazendo? Ele parecia furioso. — Podia acabar matando você. Dufá deu mais alguns pequenos latidos como se dissesse: a gente podia ter matado você. Lembre que ela era um filhote ainda muito pequeno e ainda devia estar mamando. Eu sei, seu grande guerreiro do mal, mas achei que, se eu chamasse para entrar, você podia me ignorar e passar direto. Seus olhos dourados se estreitaram. Agora que estava com ele ali, não fazia ideia do que estava pensando quando elaborei esse plano idiota. Não tinha pensado direito, só, leve Rain para um lugar particular para conversar. Mas, então, estava tendo de encarar o fato de que ele estava no meu quarto e todos os pensamentos coerentes pareciam fugir. Ele fazia meu quarto parecer tão menor. Além do mais, você sabe, estávamos sozinhos e havia uma cama bem ali. Só estou comentando. Dufá, com as longas pernas e toda a sua magreza, começou a farejar meu quarto e eu limpei a garganta. Era hora de usar a sensibilidade delicada e atenciosa que não era minha marca registrada. Você parece estar ainda mais tenso e irritado que o normal. Que diabos há de errado com você? Músculos se contraíram no maxilar dele, e talvez fosse um pouco tarde demais para isso. Mas revi minhas ações mais recentes rapidamente, e pesei-as para ver se eram dignas de deixar alguém furioso. Blefando, abri bem os olhos e ergui as sobrancelhas em um gesto que dizia: e aí? E, como ele continuava espumando de raiva, peguei Dufá e me sentei na cama para que ele não percebesse o quanto me deixava nervosa. A cadela me farejou e lambeu meu queixo. Cachorrinha fofa! Murmurei sem jeito e dei um tapinha nas suas costas estreitas. Rain estava totalmente imóvel, com várias emoções desagradáveis atravessando o terreno bruto, adorável e angular que formava o rosto dele. Você está tendo dificuldade em resumir? Sim, haveria deboche. Ele ergueu o queixo. Talvez isso seja uma má ideia, disse ele, com a voz tão baixa que me inclinei para a frente para ouvir melhor. Você e eu. Meu coração despencou até o estômago e se encolheu em uma bolinha gelada. Não esperava por isso. Ele vinha me perseguindo com a tenacidade de um invasor do inverno havia meses e, com todas as minhas reclamações e recusas, eu me acostumei com ele voltando repetidamente. O quê? Consegui dizer. E então, fui de 0 a furiosa em 1/1000 de segundo. Não, não é não. Você não corre atrás de mim por meses até me cansar e depois dá para trás de repente. Não estava pensando direito. Ele praticamente se contorcia de desconforto. Eu o encarei. Depois tirei Dufá do colo. Fui até a porta do armário e peguei minha espada. Não me faça usar isso. Ameacei. Você não vai pular fora assim. Apontei a espada para Rain, ciente, é claro, de que ele conseguiria partir a lâmina fina ao meio com um mindinho. Ele ergueu o queixo, e o repentino olhar ardiloso que surgiu em seu rosto me deixou cautelosa. Pular fora de quê? E era por isso que ele tinha conseguido manter uma carreira longa e bem-sucedida como macho alfa. Era capaz de argumentar e estava me obrigando sem esforço algum a definir do que ele estava tentando pular fora. O que significava que eu tinha que dar um nome àquilo. E isso era uma coisa que eu me recusava a fazer até para mim mesma. O mais perto que tinha chegado foi essa coisa entre nós. Essa coisa entre nós. Falei, com desdém. Nosso relacionamento? Insistiu ele, e eu quase engasguei. A coisa toda entre nós era muito inexplicável.
Meu conforto psicológico insistia que tudo entre nós ficasse o mais nebuloso possível. Alguma coisa em mim precisava ser capaz de fingir que aquilo não existia, em parte porque não conseguia entender ou justificar, e por outro lado, para que eu não sofresse quando desse errado. Só que agora ele estava tentando pular fora, e eu fiquei brava e chateada. Por isso ficou claro que eu já estava emocionalmente envolvida. Fagulhas de pânico piscaram no meu cérebro e senti vontade de vomitar. Eca, falei, me sentando na cama, com a espada pendendo de uma das mãos. Odeio percepções emocionais. Não podemos simplesmente deixar o armário da minha alma trancado com firmeza? Quem sabe coberto por tábuas? Acho mesmo que seria melhor para todo mundo. Rain pareceu menos frio. Então você não quer que eu vá? Menos frio virou cautelosamente satisfeito. E comecei a perceber o quanto eu tinha revelado. Porque saquei uma espada para uma pessoa que tentava terminar comigo. Que bosta! É claro que eu quero que você vá. Respondi, insuportavelmente vulnerável. Mas quando eu mandar, não você. Aham. Rain passou a mão pelo cabelo e se sentou na beirada da cama. Dufá subiu eufórica no colo dele para lamber seu queixo. Ela era mesmo um cachorrinho lambedor. Tudo bem, não quero deixar você arrasada. Ah, meu Deus, que cretino! E eu fui responsável por isso. Maldita espada. É que às vezes eu esqueço quem sou, disse ele. E outras vezes eu lembro. Tínhamos recuperado a tristeza, e me dei conta. A chegada de Joshua, até mais que a minha, tinha despertado lembranças, coisas de que ele se arrependia, aspectos dele próprio que estava tentando deixar para trás. Esse é quem você era. Falei, não quem você é hoje. Está vendo como é fácil para mim dizer para as outras pessoas as mesmas coisas que não consigo escutar? Você não entende. Eu sei. Eu nunca fiz nada de que me arrependa. Com isso, recebi um olhar furioso dos olhos dourados. Então me ajude a entender. Pedi. Além do mais, não deixe seu cachorro comer minha meia. Como? Havia frustração em seu tom de voz. Tire dela. Não. Ouviu o implícito, sua idiota. Quero dizer, não há como fazer você entender. Do lado de fora, o vento noturno soprava nas janelas, mas meu aquecedor emanava calor. O cheiro de roupa limpa da camisa xadrez de Rain pairava ao meu redor e obviamente continha feromônios feitos para me fazer ter vontade de derrubá-lo e... Tive uma ideia. Pode haver um jeito.